Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, forte abraço a todos. Vamos falar agora da Série B. Assim como a Série B acabou também a sua quinta rodada nesta segunda-feira, 8 de maio, à noite. E terminou com a vitória do Atlético Goianiense em cima do Londrina por 2-1. Atlético Goianiense estava estreando o técnico Alberto Valentim. Venceu e entrou no G4. Vamos lembrar que tinha mandado o Moser embora. O Moser já acertou com o Mirassol também da Série B. Alberto Valentim estreou com o pé direito, venceu e colocou o Atlético Goianiense no G4. O Londrina, que perdeu o jogo, entrou na zona do rebaixamento, do técnico Galo. A Série B tem uma peculiaridade, uma não, várias peculiaridades. Por quê? Nem todo mundo tem 5 jogos. Por exemplo, o Sport, que ganhou do Guarani, e claro, saiu da zona do rebaixamento, jogou pela segunda vez. Faltam 3 jogos para ele completar o mesmo número de jogos da maioria, certo? E a liderança mesmo, existe muita contestação. O líder em número de pontos é o Criciúma, 13 pontos. Só que o Vitória, vice-líder, tem 12 e um jogo a menos. Ele jogou 4 vezes, 100% de aproveitamento, certo? Se ele ganhar esse jogo a menos, ele é o líder. Mas nos pontos positivos, né, nos pontos, o Criciúma tem 13 e o Vitória tem 12, porque ele precisa vencer. Nos pontos negativos, se você for falar a classificação em ponto negativo, o Vitória é o líder. Então é aquela situação curiosa, mas que já vai acabar na quarta-feira. Na quarta-feira, a rodada vai começar na sexta rodada. Mas na quarta-feira, o Ceará joga em casa com o Vitória. Esse jogo a menos do Vitória, o Vitória já vai ter o mesmo número de pontos que todo mundo. E o Ceará também, né? O Ceará que está ali naquela situação de jogos a menos. O Sport, que tem 3 jogos a menos, vai jogar quarta-feira também em casa contra o Tombense. Então ele já vai diminuir, mas vai ficar com 3 jogos ainda. De qualquer maneira, aos pouquinhos a gente vai equiparando todo mundo. O certo é que, por enquanto, Criciúma 13 pontos, Vitória 12, Atlético Goianiense 11 e o Vila Nova, que também tem um jogo a menos 10, estão no G4. E no Z4 o Londrina entrou, o Juventude entrou e mandou o técnico Pintado embora. Aliás, nós estamos na quinta rodada e foi o 7º treinador mandado embora. Vamos lá, na primeira rodada o Hélio dos Anjos saiu da Ponte Preta, depois o Gustavo Morínigo saiu do Ceará, chegou o Eduardo Barroca. Aí o Mozart foi mandado embora do Atlético Goianiense, estreou hoje o Valentim. O Alex foi mandado embora do Avaí, ainda não contratou. Ricardo Catalá foi mandado embora do Mirassol e contratou o Moser, demitido do Atlético Goianiense. E o Evaristo Pisa saiu do Sampaio, que contratou o Márcio Fernandes. Olha como mudança dos técnicos, hein? 5 rodadas, 7 demitidos. Mas enfim, vamos falar de todos os jogos, dos 10 jogos, falar de toda a situação da tabela. Antes de mais nada, eu convido vocês para fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho, hein, para cada novo vídeo, A, B, C, D do brasileiro, tudo você ser avisado e principalmente pedir seu like, pedir sua opinião. Vamos trocar aquela ideia que a gente faz sempre lá no Twitter, no Instagram, Luiz Ademar JR. A rodada começou na sexta-feira com um passeio do Vitória. Eu trabalhei nesse jogo. Vitória espetacular do Vitória. Botafogo, que vinha no G4, na última rodada perdeu da Ponte, saiu do G4, mas tinha o mesmo número de pontos. Venceu as 3 primeiras e agora perdeu a segunda consecutiva. O certo é que o jogo foi uma confusão, acabou a luz 2 vezes, uma vergonha para a SA do Botafogo. Não pode acontecer um negócio desse, pico de luz e tal, enfim, uma vergonha. Botafogo começou jogando bem contra o Vitória os 10 primeiros minutos. Vitória tomou conta do jogo, inteligente, matreiro, joga atrás, deixa, vem, ataca, vai lá, pá. E aí, nos 34 do primeiro tempo, numa cobrança de falta do Oswaldo no lado esquerdo, o Léo Gomes nem bateu de cabeça, ele bateu meio que de ombro, fez 1-0 merecido. Veio o segundo tempo, Vitória em cima, Botafogo jogou bem, você pode falar uns 10 minutos, mas nada contundente, nada que o goleiro do Vitória precisou trabalhar. Pelo contrário, o Helder, que estava fazendo estreia e já tinha perdido 2 gols, fez 2-0 aos 16. E depois o Trellis, que entrou no lugar do Helder, já que o Léo Gamalho estava suspenso. Olha como o Vitória tem artilheiros. O Trellis fez um lindo gol, recebeu, bateu, o goleiro saiu, deu um tapa na bola. Vitória contundente do Vitória 100%, espetacular. Não tenho o que reclamar o Botafogo. Tomou e tomou gostoso porque o Vitória jogou muito. Vitória 100%.
em número de pontos é o segundo colocado, com 12. Mas tem um jogo a menos e pode ser líder quarta-feira quando enfrenta o Ceará fora de casa, certo? Olha o Vitória podendo assumir a liderança, mas por enquanto em número de pontos tem 12. O Botafogo caiu com 9 pontos, agora ele é o sexto, caiu uma posição, está próximo ali da zona do G4, mas precisa jogar bola. Isso a dupla e os seus zagueiros são horrorosos do Botafogo. Trabalhei nesse jogo e posso falar. Bom, aí esse foi o único jogo na sexta-feira, abrindo a quinta rodada. No sábado, o Criciúma ganhou do Ituano e segue líder e invicto. Não está 100% como Vitória, mas o Vitória vai ter que vencer esse jogo que tem a menos para passar o Criciúma. Criciúma e o Ituano, jogo muito amarrado no primeiro tempo, jogo muito amarrado, 0-0. Aí o Criciúma, com 10 minutos, matou o jogo no segundo tempo. O Arilson, 1-0 aos 3, e o Éder, lembra aquele Éder que era do São Paulo? O São Paulo não fazia gol, agora está fazendo gol aí no Criciúma. Fez 2-0, o Eduardo Persson, aos 21, fez 2-1, mas o Criciúma soube com inteligência segurar a vitória e agora, no número de pontos, ele é líder com 13, mas o Vitória tem 12 e é vice-líder com jogo a menos, certo? Lembrando sempre isso. O Ituano caiu uma posição, é o nono colocado com 6 pontos ganhos. Ainda no próprio sábado, a gente teve o Avaí, que mandou o Alex embora porque não ganhava de ninguém. Aí foi até Tombos e mesmo com o interino, sem treinador ainda, ganhou de 1-0 do Tombense do Marcelo Chamusca, com sossego, viu? Jogo disputado e tal, aquela coisa. Aí o João Pedro é expulso com 15 minutos do primeiro tempo. Avaí com 1 a mais, não tem nada a ver com isso. O Eduardo aos 38 fez 1-0, segurou a vitória e o Avaí saiu da crise. Saiu muito bem da crise. Com esses 3 pontinhos ele subiu 6 posições, se afastou da zona do rebaixamento, agora é o 10º colocado no meio da tabela, enquanto o Tombense com 4 pontos caiu 4 posições, é o 15º. Tem o mesmo número de pontos que o Londrina, que está na zona do rebaixamento, hein? Tombense tem que tomar cuidado, porque a situação fica complicada, hein? Muito complicada. Aí a gente teve também no sábado o Sampaio Correia, que tinha mandado embora o Evaristo Pisa, ficou com o interino, tá? Ele foi comandado com o interino porque o Márcio Fernandes, que tinha sido mandado embora do Paysandu, foi contratado e hoje, nessa segunda-feira que eu estou gravando o vídeo, ele foi apresentado. Então ele não estava, não. O interino é o Edson Medeiros. E mesmo com o interino, o Sampaio Correia de virada ganhou do Juventude por 2-1, né? Verdade que é o seguinte, o que a gente pode falar? O Juventude faz 1-0 com o Rodrigo Rodrigues cobrando o pênalti, 1-0 aos 40 do segundo tempo, certo? Beleza. Depois tem o Léo Silva que foi... O Léo Silva foi expulso pelo Sampaio. O Juventude ficou com 1 a menos, 1-0. E mesmo com 1 a menos, Marcinho empatou no segundo tempo aos 13 e Matheus Martins virou aos 31. Aí não tem, né? Sampaio festejou a primeira vitória. O Juventude, uma situação calamitosa, e aí o técnico Pintado foi mandado embora. Sampaio Correia 2, Juventude 1. Sampaio Correia, com essa vitória, subiu na tabela, saiu da zona do rebaixamento, foi a 5 pontos, 12ª colocação, começa a respirar. Jogou o Juventude para a zona do rebaixamento. Aí o Juventude, 18º, com 3 pontos, não teve o Nenê nesse jogo no Maranhão. O Nenê não vai jogar todas, com mais de 40 anos, é óbvio, né? E aí o Juventude entrou na zona do rebaixamento e agora corre atrás de um treinador. Pintado, 7º treinador a cair em 5 rodadas da Série B. Então, complicada a situação do Juventude. Ainda no sábado, o Mirassol, que tinha mandado embora o Catalá, estreou o Mozart e empatou 1-1 com o Vila. O Vila, assim como o Vitória, estava 100%. E faz um gol com o Caio Dantas, um dos artilheiros do campeonato com 3 gols, logo no primeiro minuto de jogo, né? Então, um minuto de jogo, 1-0. Um erro do Leandro Vieira na saída de bola, recuperou a bola, o Neto Pessoa tocou, o Caio Dantas fez 1-0. Mas o Lucas Ramon empatou logo aos 10 minutos. Depois o jogo ficou ruim, gente. Ficou ruim, primeiro tempo ruim, segundo tempo muito ruim. E 1-1 foi num jogo ruim. Pro Vila foi bom, ele é o 4º colocado, continua na 4ª colocação, dentro do G4 com um jogo a menos. Maravilha, jogou fora de casa. E o Mirassol com esse pontinho subiu até uma posição, mas é o 8º com 7 pontos. Está próximo do G4, mas precisa jogar bola. O jogo foi muito ruim mesmo.
Aí a gente teve também, no sábado à noite, CRB e ABC. Os dois times em zona de rebaixamento. O ABC não tinha vencido ninguém. O CRB só com um pontinho. Torcida pressionando. Torcida já não compareceu em grande número. Quase 3.300 pessoas apenas. E aí, o ABC que não tinha vencido ninguém, no segundo tempo, após cobrança de escanteio, o Luiz Gustavo de cabeça faz 1-0. O torcedor do CRB vaiou. E por sorte, no cruzamento do Matheus Ribeiro, aos 46 do segundo tempo, Copete empatou nos acréscimos. Resultado péssimo para os dois que continuam na zona de rebaixamento. O ABC é o último com um pontinho e já tem 5 jogos, hein? E o CRB é o penúltimo com 2 pontinhos, tem um jogo a menos. Vencendo esse jogo a menos, ele sai da zona do rebaixamento. Mas é pouco, hein? Os dois times podem muito mais, acho que podem brigar na parte de cima da tabela. Mas hoje estão lamentável junto com Juventude e Londrina. Então tem que tomar muito cuidado CRB e ABC. Aí com quase 4.100 pessoas, a Chapecoense empatou com o Novo Horizontino 1-1. Chapecoense do Argel não ganha de ninguém, né? Novo Horizontino bem, foi jogar fora de casa, a lei do ex, o Ailon, ex-Chapecoense, faz 1-0 para o Novo Horizontino no primeiro tempo. Logo com 2 minutos, no rebote de falta, ele fez 1-0. O Manche empatou numa falha do goleiro Jordi, e a Chapecoense 1-1 no primeiro tempo. Segundo tempo também jogo fraco tecnicamente, aquela coisa de marcação, ponto para cada um. A Chape, o Argel fala que o objetivo da Chape é não cair, tá pensando pequeno, beleza. 5 pontos, caiu só uma posição, 11º, para não cair, tá beleza. No caso do Novo Horizontino, subiu a 8, continua na 7ª colocação e tá 2 pontinhos do G4. Dá para pensar alto, o Novo Horizontino, né? E aí no domingo pela manhã a gente teve o jogo Ponte Preta e Ceará. Ruim, gente, mais ruim. Calor. E a Ponte teve as melhores chances, eu achei. Também não foram aquelas grandes oportunidades. Principalmente no segundo tempo, a Ponte teve mais volume de jogo. O Ceará, que vinha do título ele foi campeão da Copa do Nordeste, ganhou em casa, perdeu do Sport fora nos pênaltis, foi campeão. Tem aquela coisa de cansaço e tal. Mas eu acho que para o Ceará empatar fora de casa, beleza para a Ponte. Para a Ponte, 5 pontos, continua na 13ª colocação, mais próximo da zona do rebaixamento. Precisa contratar um treinador, cara. O Hélio saiu e está de interino ali. O Ceará, que tem um jogo a menos, tem 4 pontos, mesmo número de pontos do Londrina, que está na zona do rebaixamento, mas tem esse jogo a menos. Então o Ceará também, campeão da Copa do Nordeste, né? Vice-campeão cearense, está na hora de começar a jogar bola para não passar sufoco. Pois bem. Aí no domingo, ontem à noite, o Sport ganhou do Guarani com tranquilidade, 2 gols do zagueiro Rafael Thierry, os 2 gols do primeiro tempo, né? O primeiro na cobrança de escanteio, o do cruzamento do Juba, ele fez de cabeça. No segundo, cobrança de escanteio, desvio no primeiro pau, ele fez de carrinho, 2-0, jogo sem torcida, o STJD tinha punido o Sport, jogo sem torcida e tal, fez 2-0 no primeiro tempo, depois se poupou no segundo, o Guarani não esboçou reação, bom pro Sport, segundo joguinho dele, faltam 3, ele tem 4 pontos, se ele somar esses 9 pontos, vamos pegar um exemplo, ele vai a 13 e alcança o Criciúma, né? Então pro Sport foi bom, saiu de zona de rebaixamento, tem 3 jogos para coisa, venceu, e pro Guarani foi ruim que ele saiu do G4, caiu 2 posições, foi na 5ª colocação com 9 pontos, perto, 1 ponto do Vila Nova, 2 pontos do Atlético Goianiense, está perto da zona do G4. Mas, verdade seja dita, né? O time caiu nas últimas rodadas. E aí a gente vai chegar no jogo de hoje, ao encerramento agora Atlético Goianiense. Atlético Goianiense que estreou no Alberto Valentim, com o Renato Alves de cabeça, faz 1-0 aos 14 do primeiro tempo. Beleza, foi melhor no primeiro tempo. No segundo tempo, o Rodrigo Soares faz 2-0 aos 29, mas logo depois o Caio Mancha, que faz muitos gols, fez muitos gols na Portuguesa Santista, fez seu primeiro gol com a camisa do Londrina, e aí o Londrina tentou, não conseguiu, o Atlético segurou, estreia com vitória, Atlético Goianiense do Alberto Valentim, terceiro colocado, entrou no G4, maravilha, tem os seus 5 jogos, tá ali na briga, e o Londrina, com os seus 5 jogos também, nós vamos do rebaixamento. Vai ser pressão pro técnico Galo, hein? Os artilheiros,
Caio Dantas do Vila Nova entrou agora no grupo dos artilheiros. Caio Dantas do Vila Nova com 3. Gustavo Coutinho, que saiu machucado hoje do Atlético Goianiense, tem 3 também. E o Gabriel do Mirassol, que fez os 3 de pênalti, também tem 3. Depois tem vários com 2. Então vamos concentrar nos artilheiros com 3. E depois a gente vai vendo quem vai brigando pela artilharia. E para fechar nosso vídeo, vamos falar da sexta rodada, que vai começar na sexta-feira e vai terminar na segunda, tá? Então a sexta rodada, sexta-feira, Vila e Criciúma, olha que jogaço, jogo de G4. O Criciúma já tem os seus 5 jogos, né? Vai fazer o seu sexto. O Vila, com jogo a menos, joga em casa. Se ele ganha do Criciúma, olha que legal, deixa eu pegar a tabela. Se ele ganha, ele vai aos 13 do Criciúma com jogo a menos. Olha que beleza. E se o Criciúma vence, né? Vai depender muito do Vitória, né? Do Vitória. Por que eu tô falando vai depender muito do Vitória? Porque, olha, antes dessa rodada que começa sexta-feira, na quarta-feira nós temos os 2 jogos, né? Os 2 jogos que eu coloquei aqui para vocês. A gente tem o Ceará com o Vitória, quarta-feira esse, valendo pela quarta rodada, né? A sexta rodada começa na sexta. Na quarta-feira, Ceará e Vitória, 19 horas, 21h30, Sport Tombense. Esses jogos são da quarta rodada. Aí o Tombense vai ter o número de jogos certo, o Vitória vai ter o número de jogos certo, o Ceará vai ter o número de jogos certo, só o Sport que ainda não, certo? Então, se o Vitória vencer o Ceará, ele é líder na quarta-feira, perfeito? Aí o Vitória, que vai jogar na quarta-feira contra o Ceará, o Vitória depois joga no domingo, 18 horas, contra o Atlético Goianiense. Olha que jogão de G4. Joga com o Ceará fora de casa, jogo difícil, duelo nordestino, jogo difícil. E depois faz um jogo difícil em casa com o Atlético Goianiense no domingo, 18 horas. Então, semana puxada para o Vitória, só para vocês entenderem. E o Sport, que joga com o Tombense, quarta-feira, 21h30, o Sport vai jogar com o Ituano depois aqui em Itu, domingo, 20h30. Então, ele vai jogar em casa com o Tombense quarta e vem domingo para São Paulo para jogar aqui no interior de São Paulo, em Itu, certo? O Tombense, que joga com o Sport quarta-feira, o Tombense vai jogar depois no sábado em Fortaleza, ele já está lá em Recife e já fica por lá, né? Pelo Nordeste, porque ele joga no sábado em Fortaleza contra o Ceará, certo? E o Ceará, que joga quarta-feira com Vitória, então faz esse jogo com o Tombense sábado, 18h15. Perfeito? Aí eu falei que na sexta, Vila e Criciúma, às 19 horas, jogo de G4, jogão. 21h30, Avaí e Chape. Clássico catarinense, com 2 equipes meio de tabela. Sábado, 16 horas, Juventude, zona de rebaixamento, com o Mirassol querendo chegar lá no G4. Será que o Juventude já vai ter contratado treinador? A tendência é que o Nenê volte a jogar. Sábado, 17 horas, Guarani e Sampaio. Guarani saiu do G4, quer voltar. O Sampaio está se estabilizando no meio da tabela. Jogo importante. Sábado, 17 horas, Novo Horizontino e CRB. Novo Horizontino querendo entrar no G4, CRB querendo sair na zona do rebaixamento. Já falei do sábado, 18h15, Ceará e Tombense. No domingo, olha que duelo difícil. Londrina, zona de rebaixamento, joga em casa, domingo, 15h30, contra a Ponte, que está próximo da zona de rebaixamento. E jogo duro na parte de baixo da tabela, hein? Aí falei para vocês do domingo, Vitória e Atlético Goianiense, jogão. Esse é imperdível, jogão, né? Jogão mesmo. Também falei para vocês do domingo, 20h30, Ituano Sport. E a gente vai fechar a sexta rodada na segunda-feira, onde o Lanterninha ABC vai tentar a primeira vitória contra o Botafogo, que ganhou as 3 primeiras e perdeu as duas últimas. Então também é o duelo dos extremos da tabela. Um querendo voltar para o G4 e o outro querendo sair da zona do rebaixamento. E claro, segunda-feira, depois dessa partida, eu venho com todos os detalhes da sexta rodada da Série B para você. É isso aí, forte abraço a todos, até lá!